Título 8º dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo I dos crimes de perigo comum. Incêndio. Art. 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Aumento de pena. Primeiro, as penas aumentam-se de 1/3, e, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Segunda, se o incêndio é, a, em casa habitada ou destinada à habitação, b, em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, c, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, d, em estação ferroviária ou aeródromo. I, em estaleiro, fábrica ou oficina. F, em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. G, em poço petrolífero ou galeria de mineração. H, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. Segundo, se culposo o incêndio, é pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Explosão. Art. 251. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Primeiro, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Aumento de pena. Segundo, as penas aumentam-se de 1/3, se ocorre qualquer das hipóteses previstas no primeiro, e, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2º do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Terceiro, no caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, nos demais casos, é de detenção, de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Art. 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante. Art. 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Inundação. Art. 254. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa, no caso de dolo, ou detenção, de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Perigo de inundação. Art. 255. Remover, destruir ou inutilizar, em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Desabamento ou desmoronamento. Art. 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Art. 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio, ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Art. 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de doença ou praga. Art. 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Capítulo 2º dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. Art.
260. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, e, destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Segunda, colocando obstáculo na linha. Terceira, transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Quarta, praticando outro ato de que possa resultar desastre, pena. Reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Desastre ferroviário. Primeiro, se do fato resulta desastre, pena, reclusão, de 4 a 12 anos e multa. Segundo, no caso de culpa, ocorrendo desastre, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Terceiro, para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Art. 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Primeiro, se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Prática do crime com o fim de lucro. Segundo, aplicar-se, também, a pena de multa, se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem. Modalidade culposa. Terceiro, no caso de culpa, se ocorre o sinistro, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Art. 262. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento, pena, detenção, de 1 a 2 anos. Primeiro, se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. Segundo, no caso de culpa, se ocorre desastre, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Forma qualificada. Art. 263, se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplicar-se o disposto no art. 258. Arremesso de projétil. Art. 264. Arremessar projétil contra veículo, em movimento, destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar, pena, detenção, de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos, se resulta morte, a pena é do art. 121, terceiro, aumentada de 1/3. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Art. 265. Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública, pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3, até a metade, se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Incluído pela Lei nº 5.346, de 3 de novembro de 1967. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, redação dada pela Lei nº 12.737, de 2012, vigência art. 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento, pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Primeiro incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012, vigência segundo aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012, vigência capítulo 3º dos crimes contra a saúde pública e epidemia art. 267, causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos, pena, reclusão, de 10 a 15 anos. Primeiro, se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Segundo, no caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 2 anos, ou, se resulta morte, de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva art. 268. Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Omissão de notificação de doença art.
269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal arte. 270. Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo, pena, reclusão, de 10 a 15 anos. Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Primeiro, está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada. Modalidade culposa. Segundo, se o crime é culposo, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Corrupção ou poluição de água potável art. 271. Corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Art. 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. 1 graus A. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado. Incluído pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Primeiro, está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Modalidade culposa. Segundo, se o crime é culposo, redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Pena, detenção, de 1 a 2 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Pena, reclusão, de 10 a 15 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Primeiro, nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. 1 graus A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Incluído pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. 1 graus B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no primeiro em relação a produtos em qualquer das seguintes condições, incluído pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. E, sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, segunda, em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior, incluído pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Terceira, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, incluído pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Quarta, com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade, incluído pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. V, de procedência ignorada, incluído pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998.
Sexta, adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente. Incluído pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Modalidade culposa. Segundo, se o crime é culposo, pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Emprego de processo proibido ou de substância não permitida. Art. 274. Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação sanitária, pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Invólucro ou recipiente com falsa indicação. Art. 275. Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores. Art. 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Substância destinada à falsificação. Art. 277. Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998. Outras substâncias nocivas à saúde pública. Art. 278. Fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Substância avariada. Art. 279, revogado pela Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Medicamento em desacordo com receita médica. Art. 280, fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica, pena, detenção, de 1 a 3 anos, ou multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Comércio, posse ou uso de entorpecente ou substância que determine dependência física ou psíquica. Redação dada pela Lei nº 5.726, de 1971, revogado pela Lei nº 6.368, 1976, art. 281. Revogado pela Lei nº 6.368, 1976, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Art. 282, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplicar-se também multa. Charlatanismo. Art. 283, inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Curandeirismo. Art. 284, exercer o curandeirismo, e, prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância. Segunda, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Terceira, fazendo diagnósticos, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Forma qualificada. Art. 285, aplicar-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no art. 267. Título 9 dos crimes contra a paz pública. Incitação ao crime. Art.
286. Incitar, publicamente, a prática de crime, pena, detenção, de 3 a 6 meses, ou multa. Apologia de crime ou criminoso arte. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime, pena, detenção, de 3 a 6 meses, ou multa. Associação criminosa arte. 288. Associarem-se três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes, redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013, vigência, pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013, vigência, parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013, vigência, constituição de milícia privada, incluído dada pela Lei nº 12.720, de 2012, art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código, incluído dada pela Lei nº 12.720, de 2012, pena, reclusão, de 4 a 8 anos. Incluído dada pela Lei nº 12.720, de 2012.